O Santos é um dos piores mandantes, pô. Né? Pelo menos quando você tem um time que está em formação, dentro de casa, você tem que vencer jogos, pô. Pô, 2 jogos em casa, fez 1 ponto. Então você não pode... Você empatou um jogo complicadíssimo contra o Botafogo, estava perdendo 2-0, e aí o treinador colocou os principais jogadores. Agora, o torcedor precisa entender uma coisa, o torcedor do Santos, né? Precisa apoiar o time, pô. Não adianta estar pegando no pé do Guilherme, pô. O Guilherme é o artilheiro do time no ano, pô. O cara que pelo menos corre, pô. Corre no jogo, se dedica. Às vezes as coisas não saem, porque assim, o atleta, quando perde a confiança, é difícil, né, Marcelo? Por mais que ele queira fazer as coisas, mas é um cara que se dedica, pô. E agora é a hora, deixa pra criticar no final, quando o campeonato terminar. É que se você for aquela cabeçada na grama, que era só dar um chute, é difícil. Não, bom é você, pô. Não, bom é você. Você não perde um gol daquele. Eu também concordo com você, mas eu também, o torcedor precisa ver o quanto o cara tá se dedicando, entendeu? Errar gol só erra quem tá ali dentro, entendeu? Mas ele, com todas as desgraças que tá acontecendo com ele esse ano, ele ainda é o maior artilheiro do Santos do ano. Então você precisa... Não adianta ele tá pegando no pé dele e o treinador tá botando o Tassiano pra jogar, pô. Tassiano que não sei nem qual foi o último jogo. Parece que ele tá punindo o jogador. Tipo assim, você não tá fazendo gol, eu vou te punir. Eu vou te colocar dar o Tassiano. Um exemplo, assim, claro pra gente. Jogo contra o Botafogo. Tava perdendo 2-0. Ele entra no intervalo... Muda a partida. Muda a partida, o time empata o jogo. Aí no jogo seguinte o cara tá no banco, entra depois. Então você tem que dar sequência, não adianta você tá mudando o time toda hora. O Voivoda tá tentando achar um time para poder jogar. No final do campeonato. Mas não é hora para fazer jogos, né? Não é hora para fazer teste. E nesse momento, é o momento mais crucial, porque o atleta, ele fica mais nervoso, ele sabe que está sendo cobrado. Aí tem jogadores que não têm personalidade, tem outros que não tá nem aí com a hora do Brasil, tiver que criticar, ele vai criticar. O Guilherme é um desses. Ele vai pra cima, ficou no banco, ficou na dele, ele quando entra tenta fazer o melhor. E ele ainda é o melhor atacante, é o artilheiro. Agora, o Voivoda vai querer achar um time pronto, ou modificar, ou achar qualquer tipo de estrutura, faltando 6 jogos, sem condição. O time que vinha jogando aqui e ali, fechar a casinha, tentar ganhar de 6-0 e acabou. Agora, o torcedor santista sabe que o time tá ruim, tá à beira do perigo, mas é o momento de apoiar. Quanto mais cobrar e pegar no pé, vai ser pior, o cara vai ficar nervoso e o barco vai afundar. Mas ainda que já tá indo, né? Agora, a pergunta que não quer calar, Sozinha, não posso deixar de perguntar isso pra vocês e ouvir a opinião de vocês, claro. Faltando 7 jogos, contando com o de hoje, antes de começar a partida. O Neymar não jogou. E aí a questão, a pergunta que fica é, sabemos que não gosta de jogar no tapetinho que você mesmo falou, mas você não acha que esse momento... De repente 20 minutos, 30 minutos, ou não jogou porque não quer, não jogou porque o problema do joelho, ou porque tem um risco de lesão, pode se machucar. Como você vê essa questão do Neymar não ter jogado hoje? Porque, querendo ou não, poderia ajudar muito o Santos contra o Palmeiras hoje. Mas o fato do gramado também implica e impossibilita. Juca, eu acho que o gramado não foi a grande questão, porque ele jogou lá contra o Atlético Mineiro e até falou depois, olha, eu falei que era ruim e afirmo que é muito ruim jogar. Eu achei que a programação que foi feita para ele foi ruim, porque assim, dizem, né, que já estava certo para ele voltar, era contra o Flamengo. Ele, contra até o staff dele, ele decidiu voltar contra o Fortaleza para tentar pontuar, fazer 3 pontos e tentar, tipo, um fôlego ali, né? E nesse jogo ele já não ia. Eu achei que, pô, se era para jogar contra o Flamengo, volta contra o Flamengo, não volta contra o Fortaleza. Porque dá a sensação que ele está escolhendo os jogos, entendeu? Mas a notícia que saiu, né, hoje, né, que não foi ele que não queria jogar. Foi o staff e a comissão técnica que decidiu que seria melhor para a saúde dele, para ele não enfrentar esse jogo contra o Palmeiras. Eu até entendo, porque assim, ó, se ele tirou o Roleiser, que para mim é o principal jogador do meio campo, do Santos, entrou no finalzinho do jogo... Com o Neymar, jogar num campo sintético contra esse time do Palmeiras, e a gente sabe que com o Neymar em campo, se tem qualidade, mas só qualidade não adianta, né, Juca? Você tem que ter alguém que recomponha, né? Contra o Palmeiras tem um contra-ataque e principalmente no Allianz Parque, um dos contra-ataques mais mortais que tem. Então você precisa de alguém que recomponha rápido, alguém que precisa ajudar. Então, mas tem que analisar. Eu particularmente achei, como ele jogou contra o Fortaleza, eu achava que existiria uma chance dele jogar contra o Palmeiras.
E aí fica essa dúvida, cara. E, pô, a gente sempre quando vai falar do Neymar tem si, sabe? Ele Se poderia, ele queria, se deixaram. se deixasse. E fica a gente aqui sem saber o que foi que aconteceu de verdade. Se foi ele ou foi a comissão técnica que não queria que ele jogasse o jogo de hoje. E existe uma situação, Juca, que é o seguinte, ele assim que ele chegou, ele colocou no contrato que não iria jogar em campo de grama sintético, que lá, né, lá, tanto na Europa e no Oriente Médio, é grama natural. Se ele colocou isso, os caras aceitaram, tá valendo. O atacante, que era do Barcelona, jogou no Grêmio, deu um branco aqui agora. Luiz Soares. Ele não jogava em campo de grama sintética. Só que quando ele ia na grama natural, ele destroçava, ele arrebentava e ele mete 3 gols contra o Vasco em São Januário. Ele conseguiu manter o Grêmio ali em cima. O detalhe é o seguinte, a cabeça do Neymar, ela tá voltada para a Copa do Mundo. Qualquer risco agora, qualquer situação que coloque em perigo a estrutura física dele e a parte muscular, não vai dar tempo de recuperar. Não tem tempo de recuperar. Porque faltam 6, 7 meses para a Copa do Mundo. Nesses 6, 7 meses, ele tem que estar apto com velocidade, potência, agilidade e todo o cuidado do corpo dele para ele tentar ir para a Copa do Mundo. E hoje seria arriscado. Vai que Totalmente, ó, o jogo hoje, com velocidade, porrada comendo, o campo duro, é freada, você vai mudança de direção. E assim, como? Não dá pro Santista, e assim, tem jornalista, até o Souza pontuou aqui, quando o jornalista ele apura os fatos e fala na veracidade deles, é uma história. Tem jornalista que tem medo de falar, tem medo de perder o emprego, tem medo de criticar, e aqui o Quebrada, a gente se diverte, a gente brinca, mas a gente fala a verdade e passa a informação ao amante do futebol. Tem São Paulino aqui, corintiano, São Paulino e santista. Mas a gente desce a lenha quando a coisa tá errada. E a gente faz críticas construtivas e não entrando na vida pessoal de cada um. O jogo de hoje, não tinha como Neymar entrar. E arrebentar ele de verde e amarelo. Para longo prazo, tanto pro Santos, que tem 6 jogos ainda que pode precisar muito dele, principalmente eu não sou Santos, quanto para quem vê a seleção brasileira. Cara, eu não sou mais profissional.